Olá, seja bem-vindo ao IntoEduca, ensino à distância do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Essa aula foi elaborada pelo profissional em radioterapia Alexander dos Santos Alves e vamos falar sobre radioproteção, um procedimento que visa proteger os profissionais da área da saúde e o público em geral sobre os efeitos que podem ser causados pela radiação e os benefícios que uma boa cultura de radioproteção pode nos trazer. Nessa aula abordaremos os seguintes tópicos: princípios de radioproteção, justificação de prática, otimização de proteção radiológica, limitação de dose individual, formas de radioproteção, distância de fonte emissora, efeitos biológicos das radiações ionizantes e dosimetria. A prática da radiologia poderá ser danosa se realizada com improviso. É fundamental que o manuseio e a utilização dos equipamentos de raio-x seja realizado por pessoas com conhecimentos técnicos apropriados em radiologia diagnóstica e em radioproteção. É responsabilidade do operador assegurar o uso de proteção máxima para si e para o paciente, minimizando os riscos e maximizando os benefícios. Os princípios de radioproteção são justificação da prática, otimização da proteção radiológica e limitação de doses individuais. O princípio da justificação em medicina e odontologia deve ser aplicado considerando que a exposição ao raio-x deve resultar em um benefício para a saúde do indivíduo, tendo em conta os benefícios potenciais em comparação com os danos que possam ser causados pela radiação. Todo exame que utiliza radiação ionizante deve ser devidamente justificado. Assim, fica proibida toda exposição que não possa ser justificada. O princípio de otimização estabelece que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses de radiação ionizante individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente possíveis. Os limites de dose individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente, estabelecidos para exposição ocupacional e exposição do público decorrentes de práticas controladas cujas magnitudes não devem ser excedidas, como, por exemplo, para o trabalhador, indivíduo do público e grávidas. A proteção radiológica dos trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação ionizante é essencial para minimizar o surgimento de efeitos deletérios das radiações. As formas de reduzir a possível exposição dos trabalhadores são: tempo de exposição à radiação, blindagem e distância da fonte emissora. A radiação é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Logo, quanto maior a distância da fonte, menor será a intensidade da radiação. A blindagem é uma barreira entre a fonte de radiação e o indivíduo. As blindagens são geralmente de chumbo e podem impedir a interação da radiação com o tecido vivo. Alguns exemplos são avental de chumbo, protetor de tireoide e óculos plumbíferos. A proteção do paciente por meio do uso de acessórios blindados é obrigatória. A diminuição do tempo de exposição reduz a dose de radiação recebida pelo indivíduo. Por exemplo, nas situações de fluoroscopia, lidamos com valores baixos de corrente, porém os tempos de exposição são em geral longos. O uso otimizado da escopia pode reduzir a dose de radiação. Conforme mostra a imagem, o raio-x, ao interagir com o corpo, tem parte da sua energia absorvida pelos tecidos.
Essa energia absorvida pode causar danos aos tecidos, levando assim a efeitos biológicos em órgãos ou tecido pela produção de íons que podem danificar a célula. A extensão dos danos causados pela radiação ionizante podem ser reparados por processo biológico ou não. Quando reparados, nenhum efeito é observado. Quando o reparo é realizado parcialmente ou mesmo não é realizado, o resultado pode ser a morte da célula, necrose, o mau funcionamento da célula, restrito à célula em questão, ou a alteração permanente da célula, alterações passadas às linhagens seguintes, que são os efeitos genéticos. Os efeitos somáticos são efeitos que acometem as células somáticas que na divisão celular realizam o processo mitótico, ou seja, mantêm seu número de cromossomos na divisão. Esses efeitos serão observados apenas nos indivíduos irradiados. Os efeitos somáticos podem ser divididos em imediatos. São efeitos agudos que podem ser observados em pouco tempo após o organismo ser submetido a altas doses de radiação, sempre associados à síndrome aguda de radiação. Ou tardios, que são efeitos que podem ser observados após um período longo de latência que acontece devido ao acúmulo de dose durante um longo período de tempo. Os efeitos genéticos ocorrem devido à exposição das células germinativas, óvulo e espermatozoide, que na divisão celular faz o processo chamado meiose, ou seja, células que ao se dividirem não preservam seu número de cromossomos. São efeitos observados apenas nos descendentes dos indivíduos irradiados. Os efeitos biológicos podem estar ligados à dose. Efeitos biológicos observados acima do limiar são denominados efeitos determinísticos, e os efeitos observados abaixo do limiar de dose são denominados estocásticos. O efeito determinístico é um efeito que está relacionado a altas doses, ou seja, ele é observado acima do limiar de dose. Sua ocorrência é de 100% e a severidade do dano aumenta com o aumento da dose. O efeito estocástico, também chamado de efeito probabilístico, estará sempre relacionado a baixas doses por um longo período de tempo. Com esse efeito, está no campo da probabilidade, não existe uma dose segura. Isso quer dizer que toda dose é potencialmente danosa. Sendo assim, não há como eliminar o efeito estocástico e sim reduzir a probabilidade de ocorrência, reduzindo ao máximo a dose recebida. Todo profissional ocupacionalmente exposto deve portar na sua jornada de trabalho medidores individuais de dose. Esses monitores são pessoais e intransferíveis e servem para quantificar a exposição do operador ocupacionalmente exposto à radiação ionizante. Os monitores são enviados para leitura mensalmente para uma instituição nacional e credenciada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. O monitoramento individual pode ser feito para o corpo inteiro e para as extremidades. O monitoramento individual geralmente é feito com dosímetro na forma de crachá. Deve ser posicionado na parte do corpo mais exposta à radiação, geralmente no tórax. No caso da utilização de avental plumbífero, este deve ser posicionado na lapela, sobre o avental e por fora do avental. A região a ser irradiada deve ser rigorosamente delimitada por meio de colimadores luminosos, de modo que nunca exceda o tamanho do filme. O feixe de radiação deve ser filtrado pelo filtro de alumínio para radiação de baixa energia, e então deve-se utilizar técnica de alta quilovoltagem e baixa miliamperagem por segundo e minimizar a repetição de exames. Todo paciente em idade fértil deve fazer uso de protetor de gônadas, desde que não interfira na imagem.
A repetição de radiografia implica em dose adicional ao paciente, ferindo o princípio ALARA, tão baixo quanto razoavelmente possível. Nas mulheres em idade fértil, só são permitidos exames radiológicos quando não existe evidência de gravidez. Em casos de gravidez, só se o exame for imprescindível, devendo utilizar-se de todos os meios para minimizar a dose no feto. As regras de ouro de radioproteção radiológica são: tempo de exposição menor possível, maior distância da fonte possível e uso de blindagem, uma barreira de proteção entre a fonte e a fonte de radiação. Para a proteção radiológica do indivíduo ocupacionalmente exposto, deve-se pedir exames periódicos. O indivíduo ocupacionalmente exposto deve ser submetido periodicamente a exames médicos e laboratoriais, como, por exemplo, o hemograma, e também solicitar exames com aparelhos transportáveis. Em equipamentos de raio-x móveis ou odontológicos, o operador deve ficar no mínimo a 2 metros de distância do paciente e da fonte emissora, sendo o uso do avental e protetor de tireoide plumbífero obrigatório, pois reduzem em cerca de 90% a exposição à radiação. Resumindo, os procedimentos gerais de radioproteção são a justificação e exposições. Fatores básicos de radioproteção são menor tempo de exposição à fonte, maior distância à fonte e uso de blindagens entre o operador e a fonte emissora, e a utilização de equipamentos de proteção. Obrigada pela atenção e convido você para continuar utilizando o EAD do INTO para o seu aperfeiçoamento profissional. Lembre-se, qualquer dúvida ou sugestões com relação ao conteúdo desta aula, envie um e-mail para unep@into.saude.gov.br.